Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. A gente sempre arruma maneiras de inovar e trazer alguma coisa diferente. E também arruma maneiras de realizar coisas que até então você queria realizar, que achou que não poderia. E uma dessas coisas foi arte digital. Ok, eu já fazia algumas coisas no Paint há 10 anos atrás, paisagens na janela e tal, mas eu lidava com o mouse. E é muito chato desenhar com mouse. Então o que eu fiz? Lembra daquele canivete suíço que eu mostrei pra vocês, aquela caneta? Inclusive tá até na minha mão, aquela caneta que tem uma ponta emborrachada, que você pode usar no celular, que você pode usar como suporte. Então, eu comecei a rabiscar aquilo ali utilizando o aplicativo e vamos ver no que é que deu, né? E no que é que deu? Uma série de desenhos infinitos que estão sendo criados, alguns saíram, alguns não saíram, alguns vão sair e alguns estão nas minhas redes sociais. Então, como é que isso funciona e como é que eu comecei a pensar nesse negócio é que vocês vão ouvir no episódio de hoje. Eu sempre desenhei em lápis, papel, até mesmo no barro da rua quando ainda não era calçada, seja desde que eu me entendo por gente. Já fiz cursos de desenho, pintura e tem até algumas telas que estão aqui na parede da casa e algumas foram mostradas no blog, para não dizer todas praticamente, lá nos primeiros meses do blog, lá em 2008, 2009. No final do meu curso de publicidade, eu fiz um projeto chamado 48 Folhas, que foi para me distrair, para tentar aceitar um pouquinho a possibilidade de errar quando se tem que errar, de não fazer as coisas da maneira mais perfeita possível, e sim o que é perfeito para os seus olhos. Tanto que o desafio é não arrancar nenhuma folha dessas 48 e depois dessas 96, porque essa série foi ganhando temporadas praticamente. Também nos primeiros tempos do blog eu já fazia desenhos como paisagens na janela e outras coisas, mas aquilo era Paint, eu usava mouse para desenhar e era um pouquinho muito chato. Daí você descobre que não é algo muito bom para se desenhar. Mas lá estão aqueles desenhos fazendo parte da sua história. E depois de tantas folhas, passei logicamente a investir nesse negócio de arte digital, que é algo que eu sempre tive curiosidade de fazer. Tanto é que eu mostrei lá no início do ano uma caneta que eu tinha comprado. Parece uma caneta comum, e é uma caneta comum. Era justamente uma caneta cuja ponta de borracha servia justamente para você rabiscar no celular. E que tem uma cavazinha que é justamente para você ter um suporte de celular quando não se tem um ao seu alcance. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa caneta, o próprio celular, logicamente, baixei o aplicativo e comecei a desenhar. De início, eu comecei a gravar esses desenhos em time-lapse utilizando um outro aplicativo, ou seja, fazendo gambiarra até descobrir depois que o próprio aplicativo oferecia a possibilidade de gravar o processo todo. Aí então eu peguei esses vídeos, eu coloquei nas redes sociais, mas antes logicamente eu tive que fazer toda a edição, colocar crédito, essas coisas, e coloquei logicamente nas plataformas de vídeos curtos, TikTok, o Reels do Instagram, YouTube Shorts. E na questão de colocar uma trilha, você coloca geralmente a trilha do momento, uma trilha mais ambiente, e olha, deu muito certo. O resultado mais surpreendente foi no YouTube Shorts, que começou a crescer substancialmente o número de inscritos. Ainda não é um grande canal, o
canal tinha 39 inscritos, hoje tem 49. Acho que é 49 mesmo, não sei ainda, eu vou ver aqui. Mas que cresceu, bem como o número de visualizações. TikTok nem se fala, Instagram também. Mas no momento eu estou conservando essas estratégias para essas plataformas, pode ser que eu utilize mais. Vários vídeos foram editados, alguns vão entrando no ar gradualmente, eu vou procurando fazer essa frequência mais diária, fora da agenda, e depois estabelecer uma data para colocar esses desenhos estáticos no ar e ir rodando conteúdo. E logicamente esse projeto ainda vai longe. Eu sempre tive curiosidade de desenhar utilizando caneta, mesa digitalizadora, essas coisas. Por enquanto, eu comecei e estou até agora com uma caneta. Ainda pretendo, logicamente, providenciar uma mesa digitalizadora para trabalhar no computador, ou seja, trabalhar utilizando o Photoshop, que é um programa que eu já tenho aqui. Então, eu passei a utilizar um aplicativo chamado Sketchbook. Inicialmente, os primeiros desenhos foram feitos no aplicativo chamado Color, mas eu estava precisando trocar de aplicativo justamente porque ele não oferecia tantos recursos quanto o Sketchbook. E tem outros que, por o celular ser intermediário, ainda não são suportáveis. Mas esse próximo passo da mesa digitalizadora é justamente começar a trabalhar com os recursos que eu já tenho no computador. Recursos esses que são para desenho, mas que eu ainda não aproveito, pois podem esperar mais. Esse foi mais um episódio do Luneta Sonora que foi gravado um pouquinho antes de entrar no ar e não no dia como é habitualmente. Isso é até bom porque assim eu crio rascunhos, ideias que não precisam do tempo. Tanto é que essas nem têm os drops da semana das redes sociais. E nem muito menos número. Afinal de contas, eu não sei quando o episódio pode entrar no ar, afinal, se eu não tiver uma ideia muito boa para aquela sexta-feira, vai ao ar o episódio de gaveta. Tudo isso para garantir que toda sexta-feira tenha episódio novo do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio. Então é isso, até semana que vem. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.